Salve, salve galera, Chefe Burger João Rafael. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Olha o Trem. E hoje eu vou falar sobre um assunto que é a minha praia, hambúrguer. Hoje nós vamos falar sobre Smash Burger. Se você não sabe, o Smash Burger é um hambúrguer raiz. O hambúrguer nasceu, na verdade, quando começou a onda do hambúrguer, quando as pessoas começaram a fazer carne no pão, em meados de 1900, 1910. Não tinha técnica de fabricar o hambúrguer, de fazer ele da forma industrializada. Então você pegava um pedaço de carne, prensava ele, não tinha isso aqui, claro, você prensava com um pedaço de madeira ou fundo de uma panela e você fazia o Smash Burger. Só que existem algumas técnicas que hoje a gente faz de uma forma um pouquinho diferente. Antigamente ele era mais no vapor, né? E eu vou explicar hoje que a gente vai fazer ele de uma forma, a técnica mais que se aproxima da perfeição, para você ter uma crosta muito boa por fora e ele ficar suculento por dentro. Então, vamos pro vídeo? Bom, vamos para a parte prática do negócio. Aqui eu tenho 1 kg de acém para 250 gramas. Isso aqui é gordura de peito bovino. Por que eu uso gordura do peito bovino com acém? O acém, o miolo do acém, ele é uma gordura, ele é uma carne um pouco mais magra. Então você tem ali em torno de 5% de gordura, 10% no máximo. Então você consegue fazer um controle melhor da sua porcentagem de gordura. Então quando você pega 1 kg de acém para 250 gramas de gordura, seja ela o que for, eu uso do peito bovino, o brisket, né, que o pessoal chama, a gente consegue fazer um blend bem harmonioso na sua composição. E vamos falar sobre granulometria. O que é granulometria? Granulometria nada mais é do que a textura da carne. Isso aqui, eu fui na açougue, eu pedi para moer ela uma vez na faca maior, ela tem que ter uma espessura maior na moagem. A mesma coisa na parte do peito, tá? Para que ele tenha um ponto de fusão dentro dele, em que vão ter cavidades onde essa carne ela vai ajudar a cozinhar ali para a gente fazer o nosso smash. Porque o smash, um dos segredos do smash também, é a janela de pressão. O que é a janela de pressão? Entre 10 e 20 segundos da hora em que a gente coloca o nosso smash, a nossa bolinha de carne aqui na nossa chapa. Então, entre 5 e 10, eu vou mostrar para vocês agora. Vamos primeiro fazer esse blend aqui, vamos dar uma misturada nele aqui, e daqui a pouco eu mostro para você a janela de fusão dele aqui na nossa chapa. Vamos pegar esse acém aqui, para cá, dar uma abertura aqui, pegar essa gordura do peito, vamos dar mais ou menos uma homogeneizada aqui, e aí vamos de baixo para cima, empurra, baixo, empurra. Esse é o processo. Aí você vai harmonizar, aí depois você vai esmagando esse blend aqui, mas sempre puxando de baixo e empurrando. Observando a textura e a coloração dela. Você vê aqui, a parte branca aqui é da gordura. Vamos tentar criar um blend o mais homogêneo possível, para que essa gordura ela não fique localizada num ponto só do nosso hambúrguer, ele fique de uma forma homogênea, espalhada. Agora que a nossa carne já está misturada, a gente tem que tomar cuidado com um ponto técnico, chamado gestão superficial de contato. Isso é um processo que faz com que a gente ative as proteínas da carne, e a gente não quer que isso aconteça. A gente quer manter, ela está numa temperatura aqui de uns 10 a 15 graus abaixo da temperatura ambiente, ela tem que entrar nesse estado na chapa em torno de 200 a 230 graus, para que ela faça esse processo de mailar com mais eficiência. Então, a gente, primeiro, aqui pelo que eu estou sentindo na mão, ela continua bem gelada, deve estar uns 10 graus abaixo da temperatura ambiente. Vamos fazer uma pequena bolinha, 100 gramas, 120 gramas. E diferente do hambúrguer tradicional, a gente não vai temperar ela, porque o smash, ele vai para a carne fresca ali. Então, se nós temperarmos ele, o sal ele vai ativar um princípio da proteína da carne chamada miosina. Preste atenção nisso. A miosina, ela vai
criar uma textura dentro dessa carne, ela vai condensar essa carne, ela vai solidificar um pouco, ela vai dar um processo meio emborrachado, porque a gente vai colocar ali uma temperatura de mais de 200 graus. Então a gente não quer que isso aconteça. Então a gente vai colocar sal e pimenta do reino depois ali, só um pouco, depois que ela está na chapa. A nossa chapa a gente precisa estar em 200 a 230 graus. Vamos ver como é que está essa temperatura agora. Já está chegando aqui 180, 190, 193, 200, 205, 204. Já dá para colocar. Beleza. Só que aqui é um ferro fundido. É uma chapa, você pode usar de qualquer superfície. Aqui a gente está usando, como a gente está usando um fogão a lenha, a gente está usando uma chapa de ferro fundido. E ela tem uma propriedade de concentrar mais a inércia térmica. Então ela vai concentrar esse calor por mais tempo aqui. Agora que a gente já fez a bolinha, 100, 120 gramas, vamos colocar ele na chapa que está em 230, 220 graus. Só que antes, bota aqui, vamos dar uma temperadazinha com sal, um pouquinho de pimenta do reino. Maravilha. E uma prensada. Dois minutinhos, 2 minutos e meio. Com certeza já deu aquela crostazinha, já fez o processo de mailar. Vamos dar uma virada aqui nesse nosso hambúrguer. Olha essa textura aqui. E para esse hambúrguer smash, vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar um queijo processado, que é um estilo American Cheese. Ele tem uma melhor fusibilidade. O que é isso? Ele é um queijo um pouco mais úmido. Ele acelera o processo de derretimento para haver um derretimento uniforme nele. Então, para o smash, a gente vai usar um queijo processado, estilo American Cheese. A gente coloca aqui. Vamos tampar esse queijo para ele derreter aqui. Pode usar um abafador, uma tampa de panela, o que você tiver em casa. Enquanto isso, vamos dar uma selada nesse pão. A gente vai passar uma manteiguinha nele aqui. A gente quer dar uma impermeabilizada nesse pão para que os fluidos desse hambúrguer, os sucos dele, não passem através do miolo desse pão e fica aquele pão molengo, esfacelado. Então a gente dá uma leve seladinha para que ele dê uma crostinha também e tenha uma textura mais agradável na hora de você comer seu smash burger. Mais 2 minutinhos do outro lado. Vamos tirar o nosso abafador. Tá bem derretido esse queijo aqui. Como a gente está fazendo um smash, eu não fiz nenhum tipo de molho, não coloquei bacon, a gente quer provar apenas o nosso smash. Aqui, ó, crostazinha do pão, como é que fica. Já não passa a umidade do queijo nele. Vamos tirar o nosso smash aqui. Outro ponto importante, o diâmetro desse hambúrguer, ele tem que ter uma harmonia com o pão. Então se você tem um pão aqui de 9 centímetros, 11 centímetros, 10,5, depende do pão que você vai comprar, você na primeira prensa você tem que ter uma ideia que esse hambúrguer ele vai dar uma reduzida, ele vai diminuir um pouco o seu diâmetro. E que não pode diminuir o suficiente para que ele se esconda dentro do pão. Então ele tem que ter uma harmonia aqui, uma apresentação para que apareça o hambúrguer, o queijo, e não o pão fique sobressaindo, e nem um hambúrguer tão para fora do pão assim. E agora vamos para a melhor parte? Será que ficou bom? Só provando. Ó. Sensacional. Para mais receitas, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais. Compartilhe esse vídeo para quem gosta de hambúrguer, para quem ama hambúrguer, principalmente smash. E até a próxima, galera.